Amém. 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 Convido você a ler comigo nessa manhã para a nossa breve reflexão. A carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2, os versos de 4 a 10. Nessa manhã eu quero entrar nesse texto, quero começar a falar sobre o texto de manhã e também à noite devo concluir. Eu gostaria de, neste dia, falar com os irmãos acerca da igreja, aquilo que Pedro coloca neste capítulo sobre a igreja. 1 Pedro, capítulo 2, os versos de 4 a 10, assim diz a palavra do Senhor. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Apóstolo Pedro, escrevendo para os crentes que estão na Ásia Menor, ali onde hoje é a atual Turquia, ele está escrevendo como um pastor, ocupando-se da fé ao coração daquelas famílias, daquele povo de Deus que está sendo perseguido pelo imperador, pelo Império Romano. A igreja que se reúne naquela localidade, naquela região da Ásia, quase divisa com a Espanha, com a Europa, estão ali em refúgio, tocando suas vidas. Pedro escreve para animá-los, fortalecê-los e também para pontuar ao coração daqueles cristãos do primeiro século sobre as verdades do Evangelho. Esta carta, essa epístola, no início ele fala sobre a obra de Deus em Jesus Cristo. E ele fala das implicações da obra que Deus fez em Jesus Cristo na vida do povo de Deus. E ele fala da esperança viva que está reservada, da coroa imarcessível da glória que está reservada. Ele fala da esperança que vem do Evangelho. Ele fala das implicações que o Evangelho de Jesus Cristo nos imputa a vivermos de modo santo, reto e justo. E no capítulo 1 ele conclui falando sobre as implicações de amor que nós devemos ter, fruto de uma relação de dependência da graça amorosa de Deus em Jesus Cristo, que devemos ter para com todos os santos. Então ele conclui a primeira ideia falando desta expressão vívida do Evangelho de Jesus Cristo na vida do povo de Deus, para que eles tenham a segurança da fé e vivam em profundo amor mútuo. E no capítulo 2, ele fala sobre a importância
de despojar-nos da velha natureza e buscarmos os valores do Evangelho de Jesus Cristo, para que possamos então, aí ele vai falar da igreja, é esse texto que vamos abordar agora pela manhã, ele fala que nós devemos então nos aproximarmos de Jesus Cristo na comunidade de fé. E ao falar da igreja, ele fala da igreja como uma construção, como uma obra. E eu tenho uma imagem que eu gostaria de colocar para você. Esta imagem, ela circulou 2 semanas na internet e achei muito interessante essa figura de um templo com pessoas, uma diversidade. Nós vimos nessa figura, nesta imagem, crianças, homens, adolescentes, jovens, idosos, construindo, dando uma formatação de uma igreja, de um templo. E essa frase, a igreja não fecha, o que fecha é o lugar de culto, porque a igreja somos nós, corpo vivo do nosso Senhor Jesus, e estamos em todas as partes. É sobre essa figura que eu gostaria nesta manhã de abordar com você, pensando na igreja como uma igreja que está em obras, a igreja que está sendo edificada, a igreja que está sendo construída, a igreja que está sendo erigida. E eu gostaria de falar pensando nesta verdade de que eu e você estamos em obras, como povo de Deus. E a primeira verdade que eu queria abordar nessa manhã, quando eu penso sobre a igreja, olhando para esse texto, é que a igreja é ambiência da ação da Trindade. A igreja é o lugar da ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Veja o versículo 5 desse texto que acabamos de ler. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pedro está falando aqueles cristãos do primeiro século, e a palavra que foi colocada lá no primeiro século atravessa todos os séculos, e nesta manhã chega a você e a mim como palavra do Senhor, como palavra de Deus, dizendo que a igreja é uma construção espiritual, é uma obra espiritual que Deus está construindo, edificando, agindo no meio do seu povo. E Pedro, usando essa figura de construção, ele fala que, em primeiro lugar, nós somos pedras que vivem. Há uma incongruência nessa expressão, pedras que vivem. Mas há uma verdade profunda, há uma verdade maravilhosa, quando Pedro fala em muitas coisas, em poucas palavras aqui. Pedro está dizendo que pedras que vivem, ele está remetendo à ideia da incredulidade para a credulidade, da falta de fé para a fé em Jesus Cristo. Ele está falando da dureza do coração para o coração transformado. Ele está falando que nós somos o povo que saiu da rebeldia contra Deus para vivermos no poder do amor de Deus em Jesus Cristo. Pedro está falando que nós somos pedras porque nós fomos burilados, tratados, quebrantados, modificados pelo poder do Espírito de Deus e sermos colocados nesse edifício que Ele está erigindo, e nós somos vivos, porque estávamos mortos pelos nossos pecados, mas em Cristo Jesus, Ele nos deu vida. Pedro está falando desta expressão tão linda, da obra que Deus realizou por seu amor incomensurável pelo seu povo, resgatando-nos, transformando-nos, trazendo-nos de volta da rebelião para o aprisco das suas ovelhas, para o reino do seu amor, para o povo de Deus, para a família de Deus. E aqui Pedro está usando essa figura de para o edifício espiritual. Ô meu irmão, ô minha irmã, eu estou falando para você nessa manhã o que Pedro está nos dizendo. Nós somos pedras vivas, que somos edificados
casa espiritual. Essa expressão bíblica, casa espiritual e edificação, ela perpassa todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala da igreja como um organismo vivo, o corpo de Cristo. Paulo, escrevendo para a igreja em Éfeso, na sua epístola aos Efésios, ele fala da igreja como uma unidade na adversidade. Ele fala da ação do Espírito Santo que move dentro da igreja, que atua no organismo vivo, nesse edifício santo, distribuindo dons e dando sentido nessa presença de pertença a Deus em Jesus Cristo, habilitando-nos para toda boa obra. Eu gostaria de ler com você rapidamente um texto, esse texto de Efésios capítulo 4, nos versículos de 1 a 6, ele fala da unidade na adversidade. Ele está falando da preservação da unidade do Espírito. Ele está falando que há somente um corpo, um só Espírito, fomos chamados numa só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Ele fala que há um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E aí, nos versículos 10 e 11, ele vai dizer assim: aquele que desceu e também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E o versículo 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Eu quero dizer para você nessa manhã que você está inserido no corpo de Cristo, nessa edificação espiritual, nessa casa espiritual, como pedra viva, colocada, enxertada, incluída, inserida, pela graça maravilhosa de Deus na sua vida. E a igreja, portanto, é esse edifício que é múltiplo, que é diverso, mas que é uno. A ideia de Pedro, quando ele fala de edificação de casa espiritual, ele está dizendo que é o próprio Deus que escolhe as pedras vivas, e pelo Espírito de Deus ele burila essas pedras, ele lapida essas pedras, ele lida com essas pedras brutas, ele imprime da sua identidade nessas pedras, ele move com as suas habilidosas mãos essas pedras, ele elabora, ele está absorto na sua obra, nesse edifício santo que ele está erigindo, a partir de você, a partir da sua família, a partir de nós, como povo santo dele. Ele está laborando em nós pela graça maravilhosa, pelo poder do Espírito, e ele mesmo está colocando-nos neste edifício espiritual, no lugar que Ele escolheu para nós, usando-nos, dando-nos sentido, dando-nos utilidade. Aquilo que era pedra descartada, pedra rejeitada, pedra esquecida, pedra nula, sem sentido, agora é viva, agora pela operosidade da graça, no Evangelho, esta pedra tem vida, tem expressividade, tem graça, tem beleza, e essa pedra tocada pela mão habilidosa do Pai Criador, do Deus Pai, pelo poder do Espírito, Ele elabora e Ele traz na construção desse edifício que Ele chama de casa espiritual. Meu irmão, eu preciso dizer isso para você nesta manhã. Você não pode ter nenhum sentimento de incapacitação no corpo de Cristo, porque você é especial, você é único, você é singular. Com aquelas impressões da graça de Deus na sua vida, você contribui para esta obra que Deus está erigindo, casa espiritual, sendo você o que você é, do modo como você é, do jeito que você está, a graça de Deus operando em você. Ele opera em você, considerando toda a construção que Ele está fazendo na igreja. Deixe-me dar um exemplo. Nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Silva Jardim, está completando nesse ano 95 anos.
São 95 anos, são quase 10 décadas em que, num lampejo da graça de Deus, um pastor querido mirou essa região da cidade, pensando aqui começar um trabalho presbiteriano. E se você ler a história da nossa igreja, você vai perceber que os começos foram muito duros, muito difíceis. A igreja reunia-se com um pequeno grupo por 8 anos, sem um templo, sem uma estrutura que abrigasse a igreja, que acolhesse aquele povo, que reunia-se todo final de semana para fazer culto, para adorar ao Senhor. Era igreja, era povo de Deus, era algo que Deus estava iniciando nessa região da cidade em 1926. Eram outros tempos, eram outras pessoas, mas é o mesmo Deus, é o mesmo povo de Deus, pedras vivas que Deus moveu para esta região da cidade, e nesta localidade, nesse bairro, nessa região tão bonita da cidade, Deus iniciou esta obra com pedras vivas, sem pompa, sem muita glória, mas cheios de fé, movidos pela graça de Deus, movidos de amor pela obra de Deus. Aqueles irmãos que iniciaram essa obra caminharam seguros e certos de que estavam fazendo a vontade de Deus. Hoje nós temos um templo, e entre aquele momento e este templo houve outro templo de madeira que acolheu a igreja de 33 até 2008, 2009. Quando nós lemos a história dessa igreja, eu estou falando desta igreja porque eu conheço a história, mas há tantas outras igrejas que começam quase que da mesmo modo. Quando os começos são árduos, são difíceis, são complexos, poucos recursos, poucas pessoas, mas não falta a graça, o poder e o amor de Deus. E durante esses 95 anos, Deus trouxe para esta igreja famílias que deram expressiva contribuição ao desenvolvimento da missão desta igreja. Muitas famílias, muitos irmãos, aqui foram edificados, aqui consolidaram-se na fé, aqui deram a sua contribuição de amor, de fé, de comprometimento com a obra de Deus. Nesta igreja, muitas crianças nasceram, muitas crianças foram arroladas ainda no seu nascimento, muitas crianças cresceram na escola dominical, porque irmãs e irmãos do passado se colocaram à disposição do Senhor para ensinar a palavra, para educar o povo de Deus, se imbuíram, se assumiram responsabilidades de educar, de formar, de forjar o caráter cristão. Aqui muitas famílias assumiram compromissos com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu estou falando para você porque igreja é relevante. Igreja é relevante porque igreja é a ambiência do Espírito Santo de Deus. Igreja é a ambiência onde a Trindade Augusta atua, o amor de Deus, o poder do Espírito e a graça de Cristo atua veementemente, fortemente, firmemente, graciosamente. Quem olha hoje o nosso templo erigido com muito sacrifício e muitos esforços do povo, não faz ideia do que foi no passado. E hoje, quando nós estamos enfrentando a pandemia, as vozes do mundo estão dizendo: a igreja evangélica acabou, os templos estão fechados, o povo não está se reunindo. Mas você e eu sabemos que nós somos pedras vivas. Você em casa, com a sua família, é igreja. Você faz parte desse rebanho santo de Deus. E a graça de Deus está atuando aí no seu coração, na sua vida, forjando o seu caráter, chamando você para viver os valores, os princípios da palavra de Deus. Porque Pedro está dizendo àquele povo que está também sem igreja, aquele povo que está disperso, que está sem pastor, que está vivendo pela fé no Evangelho de Jesus Cristo, passando por grandes temeridades, por grandes riscos de ajuntamentos. Pedro está dizendo: vocês são as pedras que vivem, pedras
vivas, que vocês estão sendo edificados. Meu irmão, a nossa igreja está firme e vigorosa, porque você está firme e vigoroso. A igreja, embora esteja com o templo fechado, o nosso coração continua aberto. A nossa mente continua sendo tocada pela graça de Deus. A nossa alma continua sendo pastoreada pelo pastor das nossas almas, porque a igreja é você, sou eu, somos nós. Temporariamente o templo está sendo utilizado para a transmissão dos nossos cultos, mas você é a nossa igreja. Enganam-se aqueles que imaginam que a igreja está fragilizada, está se desmantelando. Enganam-se, porque ela está como pedras que vivem, sendo edificados, casa espiritual. Qual é a finalidade da igreja? João Calvino vai dizer algo muito bacana acerca desse versículo. Ele fala: um sacerdócio santo constitui uma honra singular. O fato de Deus não só consagrar-nos assim como um santuário no qual Ele habita e é cultuado, mas também o fato de nos fazer sacerdotes. Pedro, porém, menciona esta dupla honra a fim de nos estimular mais eficazmente para servirmos e cultuarmos a Deus. Dos sacrifícios espirituais, o primeiro é a oferenda de nós mesmos, e de que Paulo fala em Romanos 12:1, pois nada podemos oferecer até que lhe ofereçamos a nós mesmos como sacrifício, o qual se fez pela autorrenúncia. Então, vêm as orações, ações de graças, atos de caridade, bem como todos os deveres da religião. Se nós somos pedras vivas, sendo construídas como edifício espiritual, com a finalidade de oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus, João Calvino está dizendo que quais são os sacrifícios agradáveis que nós oferecemos como esse santuário espiritual. A linguagem é ritualística. A linguagem tem a ver com os processos do templo no Antigo Testamento, que até precedem o próprio templo. Lá na tenda, quando Deus instituiu os sacrifícios de animais, as ofertas e sacrifícios de animais, Pedro está usando esta linguagem ritualística do Antigo Testamento para dizer que nesta construção, neste edifício santo, neste edifício espiritual, os sacrifícios somos nós. Os sacrifícios agradáveis a Deus somos nós, é você, sou eu. Porque por mais que nós demos algo para Deus, por mais que nós ofereçamos algo para Deus, o que Deus requer é a nós mesmos, é a nossa vida, é a nossa integralidade, é a nossa vida colocada no altar do trono da graça de Deus. E não há experiência mais maravilhosa na vida do cristão, de ter essa segurança da pertença e poder oferecer-se como expressão de graça, de ações de graças, diante do trono da graça de Deus. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, eu quero dizer para você que igreja é essa expressão de vida, não apenas de ritos, não apenas de processos religiosos que cumprimos aqui na igreja dominicalmente, de modo mais diverso, mas tem a ver com essa expressão diária de vida, em que nós nos quebramos, nos quedamos, em que nós nos lançamos como pedras vivas diante do altar da graça de Deus, para sermos tocados, burilados, trabalhados, forjados para a glória de Deus. E aí na tua casa você pode fazer isto. Aí no teu lar você pode fazer isto. Acompanhando-nos nas transmissões, acompanhando os nossos cultos, mas dia a dia, na vida diária, nos dias da semana, segunda, terça até sábado, você pode também, em santa comunhão, colocar-se integralmente nas mãos do Senhor. E a segunda ideia que nós temos nesse texto
é que a igreja está fincada sobre a pedra angular. Sobre a pedra angular. E quando Pedro fala da pedra angular, ele está falando da pedra rejeitada pelos homens, da pedra que é rocha de ofensa, na qual muitos tropeçam. E ele está falando que a igreja, que esse edifício que Deus está construindo, na qual a ambiência da ação direta da Trindade, a base é Jesus Cristo. A base é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a rocha angular, a pedra angular, a pedra eleita e preciosa. Pedro usa 3 expressões do Antigo Testamento, 2 do profeta Isaías e 1 dos Salmos, para falar a partir daquilo que seja pedra angular e rocha de ofensa, na qual muitos tropeçam. Pedro está usando essa linguagem do Antigo Testamento para dizer que o Messias era a pedra angular que Deus tinha posto para o povo dele esperar, mas o povo tropeçou na pedra, o povo ignorou a pedra, o povo rejeitou a pedra e pagaram alto preço por isto. E então, aquilo que os construtores rejeitaram, aquilo que os construtores de uma religião fora de Deus rejeitaram, Deus tornou ela preciosa, eleita e preciosa, e nadeu a igreja, na qual Ele erige, Ele constrói, Ele edifica a sua igreja. Jesus Cristo é a pedra angular. Pedra angular, ele está obviamente olhando a construção do seu templo, dizendo que era uma pedra que era colocada de modo que dava sustentabilidade para todo o edifício na construção. Seguramente Pedro está olhando para o povo de Deus, ele está se lembrando daquela expressão de Jesus, quando ele lá em Mateus 16, ele fez essa linda afirmação, quando Jesus perguntou: que dizes que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Cristo, tu és o Senhor, tu és o Messias. E ele vai dizer: bem-aventurado é Simão Barjonas. E ele vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele olha para Pedro e diz: você é fagulha de rocha, você é pedregulho. Ele está dizendo: são pessoas como você, a partir de mim vocês estão sendo construídos. Pedro tem essa vívida expressão, tendo ele a vida transformada, o seu nome mudado, a sua história transformada, mudada, entrou na história da salvação. Agora ele está dizendo para aqueles crentes: você está em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos muitas denominações evangélicas espalhadas ao redor do mundo. Nós temos muitas expressões de comunidades cristãs espalhadas ao redor do mundo. Nós temos muitos tipos de doutrinas, de teologias. Estas expressões todas são importantes, são relevantes, são necessárias, são úteis. Mas a igreja está firmada sobre a rocha, a pedra angular, que é Jesus Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, está firmado, está sendo erigido, construído como pedra viva, como edifício espiritual, como casa espiritual, em Jesus Cristo, a palavra encarnada, o verbo encarnado, a rocha eterna. Ele é o sustentador da igreja, ele é o fundamento da igreja, ele é que dá sentido para a edificação da igreja. A denominação é um aparato que Deus utiliza. As nossas doutrinas o definem como povo de Deus, mas o que sustenta a igreja é Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo algumas expressões da Bíblia sobre Jesus Cristo. E quando nós estamos nos preparando para a celebração da Páscoa do Senhor, eu quero dizer para você que a igreja, ainda que esteja dentro de casa, reunindo-se dentro de casa, nos
diversos lugares dessa cidade, em vários lugares que não estão tendo ajuntamentos nos templos, estão continuando celebrando e na expectativa da celebração da Páscoa, porque a Páscoa aponta para o nosso Salvador e Senhor, o cabeça da igreja, o sustentador da igreja, Jesus Cristo. O que sustenta a tua vida? Quem sustenta a sua fé? Quem é o autor e consumador da sua fé? Jesus Cristo. Veja o que a igreja fala de Jesus. A Bíblia fala que Jesus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Filho do homem, Ele é a luz do mundo, Ele é maravilhoso conselheiro, Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã, a rocha eterna, o grande eu sou, o Cristo da fé, o autor e consumador da nossa fé. Ele é o Deus conosco, o Emanuel, o príncipe da paz, a pedra eleita e preciosa, a pedra angular, pão da vida. Ele é o rei dos judeus, Ele é o rei dos reis, o Cordeiro de Deus, o Logos, o Senhor, Filho de Deus. Ele é o nosso advogado, Ele é o amado, Ele é o amém, Ele é o anjo do Senhor, o autor da salvação, o autor da vida, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro pascal, o consumador, o eterno, o bispo das nossas almas, o cabeça da igreja. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o consolador, Ele é a estrela da alva, Ele é o juiz, o justo, o leão de Judá, o Messias, o mediador. Ele é o pão vivo, o pão da vida, o noivo, o nazareno, o primogênito, a primícia dos que dormem, o pastor, o todo-poderoso. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o santo, Ele é o soberano, Ele é o libertador, Ele é o ungido de Deus, Ele é o verbo que se fez carne, Ele é a plenitude da divindade, Ele é o redentor, Ele é o nosso Salvador. Que você possa, meu irmão, minha irmã, como igreja de Jesus Cristo, como povo de Deus, como esse santuário vivo que está sendo edificado, você possa separar tempos diários na sua vida, nesse tempo que nos preparamos para a Páscoa, para consolidar, para afirmar, para dar consistência na sua vida diante de Jesus Cristo. É Ele que te sustenta. É Ele que te conduz, é Ele que te alimenta, é Ele que te leva em triunfo, é Ele que dá sentido à tua existência. Jesus Cristo, o autor da nossa fé. Vamos orar? Aliás,